Ilustríssimo senhor representante do movimento do diálogo religioso, queridos representantes da Federação Espírita do Paraná, senhoras, senhores, caras irmãs, caros irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Perguntaram a Gandhi qual era o caminho para a paz. E ele respondeu que a paz não tinha caminho. A paz era o caminho. Curiosa resposta do eminente Mahatma, que daria sua vida em holocausto pela não violência. Nada obstante o trabalho grandioso desse homem, que libertou do tacão do Império Britânico 800 milhões de indianos e de paquistaneses, sem derramar uma gota de sangue, merece reflexão a história de uma mulher afrodescendente, que no dia 1º de dezembro de 1955, na cidade de Montgomery, no Alabama, sul dos Estados Unidos, havia terminado seu trabalho de costureira numa loja de departamentos. Fazia muito frio. A abolição da escravatura estava próxima de completar 100 anos na grande pátria do tio Sam. Nada obstante, naquele estado, permanecia a intolerância racial. Nos ônibus, por exemplo, os primeiros bancos eram reservados aos brancos. E os afrodescendentes sentavam-se a partir da metade do ônibus, mesmo que esse estivesse vazio. Mas se por acaso o número de brancos fosse superior aos espaços, era obrigado aos afrodescendentes oferecerem-lhes o lugar e viajarem de pé. Mas naquele dia singular, já referido, 1º de dezembro de 1955, uma senhora de 42 anos, Rosa Parks, estava muito cansada. Sentou-se como de hábito após o trabalho, no lugar que a levaria de volta à residência. Era uma temperatura muito baixa. No primeiro lugar do ônibus estava um homem branco. Mais adiante, numa próxima parada, um número muito grande de brancos lotou totalmente o espaço para eles reservados. E de imediato, alguns que estavam de pé olharam para os afrodescendentes que se levantaram e lhe cederam lugar, menos a senhora Rosa Parks. Naturalmente, o motorista veio repreendê-la. Ela disse que havia pago a importância exigida, que aquele lugar era reservado ao colored e que ela não o daria de maneira nenhuma. Logo, estabeleceu-se uma grande problemática. E aquela senhora cansada, digna trabalhadora do bem, foi levada imediatamente à delegacia de polícia. Foi então ali, desafiada pela intolerância racial, teve que apresentar os seus documentos e foi fichada como pessoa de má conduta. Esse gesto iria dar início a uma das mais belas campanhas de não violência nos Estados Unidos da América. Porquanto, naquela mesma semana, ela recorreu ao pastor da sua igreja. Tratava-se de um jovem afrodescendente não conhecido ainda. Seria mais tarde um grande gigante. Ela falou da humilhação, da situação deplorável em que os coloreds
na sua pátria, viviam sob o jugo das forças incoercíveis da violência. E foi ali que Martin Luther King Jr. levantou-se e fez uma proposta. Iria lançar um desafio à companhia de ônibus. A partir daquela data, nenhum negro tomaria qualquer ônibus. Fariam todas as suas jornadas a pé, por mais distantes fossem os lugares de trabalho, as lutas. E no dia seguinte, quando Montgomery despertou, as ruas estavam coalhadas de indivíduos que marchavam desde muito cedo na direção do trabalho. Aqueles dias foram considerados quase ridículos, porém o boicote continuou. Uma semana, um mês, 386 dias, até que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que as leis que vigiam no Alabama eram injustas e que as pessoas denominadas de cor tinham os mesmos direitos de qualquer cidadão. Estabelecia-se assim, de maneira definitiva, na pátria americana, os direitos de cidadania da criatura que estava separada apenas pela tonalidade da pele. Mas isso não bastou, porque de imediato foram exigidos outros direitos. As crianças negras frequentarem as mesmas escolas das crianças brancas. E em Little Rock, crianças negras foram apedrejadas pelos pais de crianças brancas e por elas mesmas. Porém, apesar das pedradas, do escárnio, da zombaria, esses cidadãos permaneceram incorruptíveis e, mais tarde, ganharam o direito total à soberania. Foi nesse íntere que, numa noite de Natal, agora já conhecido, Martin Luther King Jr. apresentou na sua modesta igreja uma página de rara beleza. I have a dream. Eu tenho um sonho. E mais tarde esse sonho de Martin Luther King Jr. iria levar 800 mil negros a Washington. E ali defronte do Congresso norte-americano, ele declamaria o seu lindo poema, dizendo que tinha um sonho, o sonho de um dia ver negros e brancos trabalhando lado a lado. O seu sonho era ver cidadãos judeus e cristãos, cidadãos budistas e outros muçulmanos, indivíduos de várias denominações religiosas dando-se os braços e construindo uma humanidade melhor. Eu tenho um sonho de ver as armas de guerra transformadas em instrumento da lavoura para multiplicar o pão e banir da terra a vergonha da fome, da miséria. Eu tenho um sonho, e o sonho de Martin Luther King Jr. iria transformar-se numa grande realidade, quando mais tarde ele foi convocado para atender a uma greve de lixeiros no sul do país. E estando conversando com um amigo no motel Lorraine, um branco covarde, dominado pela violência que lhe era peculiar, ceifou a vida daquele homem que havia recebido o Prêmio Nobel da Paz. Mas logo depois, a sua viúva, Loretta, diria que a morte de Luther King havia despertado o sentimento de solidariedade e que a não-violência havia ganhado naquele momento o seu troféu mais grandioso, porque se podem matar homens, mas não se matam ideias. A única maneira de vencer ideias é com ideias superiores. Exatamente a ideia da liberdade, do direito à vida, da não-violência defendida por Gandhi.
Em sânscrito, existe uma palavra, himsa, que significa violência. Então Gandhi colocou a letra A à frente e criou o vocábulo ahimsa, não violência. A palavra violência foi cunhada na Itália no ano de 1271 para significar a agressividade, o ato de estupidez diante da criatura frágil, o esmagamento do poder àqueles que se não podem defender. E desde então, a palavra violência passou a significar o ato de covardia, em que a criatura humana, não tendo recursos morais nem intelectuais para poder expressar-se na comunidade social, apela para a violência. Vivemos a época da violência, a violência do indivíduo contra si mesmo, entregando-se à drogadição, ao alcoolismo, ao tabagismo, aos desencontros de natureza sexual, em uma fuga hedionda da sua realidade. Porque a ciência contemporânea e a tecnologia proporcionaram à criatura humana grande comodidade. Ofereceu conforto sob todos os aspectos que venhamos a considerar. Mas também ofereceu os mísseis teleguiados, com ogivas nucleares, capazes de destruir a Terra em uma lamentável guerra das chamadas armas inteligentes. Essa tecnologia de ponta que nos fez entender algumas das leis do universo, que nos guiou na penetração das micropartículas até encontrarmos a energia pura, não logrou tornar a criatura humana mais feliz, interiormente mais plena, interiormente pacificada, especialmente por causa de uma derrocada ético-moral, a perda do sentido existencial. O homem moderno, a mulher contemporânea, preocupam-se muito mais com a aparência do que com a sua realidade. Vivemos um contexto em que os valores são externos, a procura louca pelos 15 minutos de holofotes, mesmo que isso venha a custar a própria existência, e a corrida na busca do prazer como fuga do enfrentamento de si mesmo tem levado as multidões à derrocada moral. Vivemos o momento da depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 400 milhões de depressivos na Terra, diagnosticados. E, ao mesmo tempo, essas estatísticas asseveram que, a partir do ano 2020, dentro de 7 anos, a segunda causa mortes no mundo será resultado da depressão. E o suicídio ocupará o 4º lugar entre os fatores mortes da coletividade. Primeiro, as enfermidades cardíacas. Depois, a perda dos braços de trabalho do indivíduo pela depressão. E, em 4º lugar, o suicídio. Temos que perguntar para onde marcha a sociedade. Olhamos as nossas ruas e a violência do indivíduo contra si mesmo volta-se covardemente contra a mulher. A lei no Brasil, Maria da Penha, essa mulher extraordinária que teve a coragem de gritar contra a covardia dos homens agressivos, que se utilizam da brutalidade da força pela ausência do poder do caráter. Demonstra-nos que é possível domar a ferocidade da criatura humana. Nesse momento, a Lei Maria da Penha está exercendo uma pressão muito grande para acabar com os uxoricídios,
os assassinatos covardes dos homens, que não mais aceitos pelas suas parceiras, resolvem matá-las de maneira cruel, ou matar aqueles que as buscam, direito que têm elas, inevitavelmente, de buscar a felicidade, a alegria de viver, uma nova parceria, direito esse que a vida concede a todas as criaturas. No entanto, essa violência contra a mulher não é menor, contra a criança. As ruas do mundo estão abarrotadas de crianças sem lares, apesar de terem algumas pessoas que são nada mais do que o ensaio de uma família perfeita. A mãe solteira, que procria com cada parceiro que encontra, e que mesmo recebendo no Brasil a Bolsa Família, ao invés de encaminhar o filho à escola, encaminha-o para os semáforos, para ser flanelinha, ou às ruas, para comprar uma pedra terrível do crack, e formar as dolorosas cracolândias que envergonhem e denigrem a palavra civilização. Mas esta violência contra a criança é também o passo avançado para a violência urbana. Nós, aqui no Brasil, saímos de casa, mas ninguém numa urbe, numa metrópole, numa megalópolis, sabe se voltará, porque é quase um sorteio não ser assaltado, não ser assassinado após o assalto, não ser maltratado na rua, não ser atropelado por um indivíduo embriagado dirigindo o carro como se fosse uma arma. A violência urbana que vai gerar a violência internacional. As lamentáveis guerras que hoje explodem no continente africano, como sempre, e em vários países outros da Terra. A Unesco estabeleceu que, nesse momento, existem 32 pontos de guerra no mundo que aparentemente está em paz. E foi pensando nisso que no ano 2000 a Unesco apresentou uma proposta. Apresentou uma proposta em favor da paz, pedindo a todas as nações que se limitassem a observar 6 itens. Apenas 6 itens. E o que é fascinante é que esses 6 itens da paz, apresentados pela Unesco, levam-nos à dúlcida presença de Jesus, leva-nos à grandeza do Corão, leva-nos à beleza da proposta budista, leva-nos ao pensamento de Lao Tse, de Confúcio, de Forri, de todos os grandes apóstolos das religiões do mundo. Estabeleceu a Unesco para que haja paz no mundo, a começar do indivíduo. O primeiro item é respeitar a paz. É algo muito simples. Nós observamos como a nossa violência é perversa na depredação. Somos o animal mais predador da natureza. Destruímos a natureza. Matamos os animais por prazer. Aniquilamos a flora. Levamos para a atmosfera metais pesados. Colocamos no desrespeito à vida os interesses materiais em primeiro lugar. E, por consequência, seremos vítimas da nossa própria alucinação. Bastava somente respeitar a paz. Não é necessário fazer nada. Respeite a paz da sua cidade. Preserve as leis que estabelecem o direito de ir e vir. Mantenha os trabalhos que a prefeitura desenvolve. Conserve a sua cidade. Mantenha o asseio. Faça a coleta de lixo consciente, separado. Não atire lixo nas ruas. Será que é pedir muito? Coloque no seu automóvel um pequeno saco. Qualquer lixo, coloque ali. E ao chegar em casa, deposite-o no lugar próprio. Ao invés de atirar latas de cerveja,
caixas de cigarro, tudo que é lixo na estrada. Porque é a estrada. Ela é o nosso caminho para uma viagem segura. E ao atirar algo pela janela, lembremos que vem alguém atrás, que pagou o mesmo imposto para locomover-se. Então, preserve a paz. É algo muito simples. Não exige nenhum sacrifício. Então, é somente o indivíduo respeitar aquilo que está diante dele. O segundo item é também extraordinário. Rejeite a violência. Não aceite a violência de ninguém. Se a pessoa é agressiva, sorria para ela. Não se torne agressivo também. Na língua portuguesa, existem dois verbos, agir e reagir. Não reaja, haja. Eu sempre narro uma pequena história cômica que aconteceu comigo mesmo. Faz muitos anos, o anseio da minha juventude era comprar um par de sapatos de pelica, ou de camurça, aliás, marrom e branco. Como eu era funcionário público e ganhava muito bem, como todo funcionário público, especialmente naquela época, depois de muito sacrifício, eu comprei o par de sapatos marrom e branco. E o par de sapatos marrom e branco obrigou-me a comprar uma meia marrom, que me obrigou a comprar uma calça marrom, um cinto marrom, uma camisa que adequasse. Então gastei uma fortuna por causa do sapato marrom e branco. E como era natural, como todo jovem deslumbrado, quando me olhei no espelho da cabeça aos pés, eu não desmaiei porque não me lembrei. Então, claro, procurei passear no bairro mais elegante da cidade de Salvador. Porque a alegria de quem tem alguma coisa é exibir para causar inveja em quem não tem. Essa é que é a felicidade do pobre. Mas pobre, diz um ditado popular, só vai para frente quando cai de bruços. Ao invés de eu entrar num ônibus elegante para o bairro elegante da cidade, eu entrei num ônibus suburbano. E o ônibus foi enchendo. E eu fui recuando. Até que já não podia mais ficar de pé, quando entrou uma verdadeira montanha humana. E eu tive a intuição, ele vai pisar no meu pé. E retrocedi ao máximo. Ele foi entrando, chegou no meu pé, pousou 120 quilos. Eu chorei de dor moral. A dor física era secundária. E como eu era jovem, tive a reação, a vontade de dar-lhe uma cotovelada. Mas era uma montanha, e eu era um cisco na montanha. Então eu tive que agir. Toquei no seu ombro e perguntei-lhe, olá. E ele me respondeu, olá. Você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Estou sim, pois tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. E quando ele tirou, rasgou a camurça na parte branca do meu sapato. Então eu chorei copiosamente, porque ainda ia pagar o sapato em 3 prestações. E a partir dali ele estava com uma costura cirúrgica, um verdadeiro câncer na parte mais apresentada. Posteriormente, esse homem apareceu-me um dia no centro espírita em que morejo. E então eu digo, ele descobriu o meu endereço e vem aplicar-me uma surra por haver dito que ele era portador de uma pata de elefante. E fiquei com pavor. Ele foi se acercando, até que, chegando até mim, ele perguntou-me o nome. Eu disse, sim, Divaldo Franco. Seu Divaldo, eu venho pedir uma caridade. Então eu me agigantei e vi que a montanha era apenas um cisco. Ele passava uma rude tormenta com a esposa louca. Trabalhava no cais. E toda vez que saía, deixava a esposa amarrada em cordas, dentro do quarto, presa. E seus 3 filhinhos presos no outro quarto. Havia levado ao psiquiatra, ela estivera no sanatório Juliano Moreira de Salvador, ele a levar aqui, ali, acolá, e cada vez pior,
quando alguém lhe recomendou procurar o Espiritismo e lhe indicou o meu nome. Então começamos uma amizade. Fui à sua casa, visitei a paciente, dialogamos com a força espiritual que a dominava pela obsessão. Libertamo-la das cordas, adotamo-la como uma irmã pelo coração. E até hoje, esse homem, que é ainda algo brutamontes pela forma e uma doce criança pelo sentimento, é um dos meus guarda-costas em Salvador. Aonde eu vou, ele vai, fica longe, no movimento Você é a Paz, quando visita os bairros violentos, e quando alguém me abraça demoradamente, ele grita de lá: tio, maneira ou empurro? E eu digo: maneira. E um dia eu lhe perguntei: mas por que essa preocupação? Pode ser que o senhor esteja sendo assaltado, e eu estou ali para defender. Então eu lhe perguntei: você se lembra daquele amarelinho, aquele rapaz tal? Não, tio. Mas não lembra que você pisou no sapato? Não lembro. Naqueles dias a minha vida era um tormento. Com a minha mulher doente, eu provocava brigas para que alguém me matasse. Ou eu ia matar-me, para ver-me livre do sofrimento. Então eu era violento, provocador, porque eu era profundamente infeliz. Essa lição esculpiu-se-me no âmago do coração. Rejeitar a violência. Se alguém nos dá um presente, nós aceitamos ou não aceitamos. Se alguém nos provoca, não desçamos ao nível da sua violência. Digamos mentalmente: é um doente. Ele necessita de compaixão. Merece misericórdia. É um semblante agressivo, mas ele está num surto psiquiátrico. Ele está num transtorno depressivo. Ele quer descarregar o peso das suas aflições em mim. Então eu não vou aceitar. Terceiro item: seja tolerante. É tão fácil ser tolerante. Já notaram que nós vivemos armados uns contra os outros, quando deveríamos ser amados uns pelos outros? Baste que uma pessoa nos olhe demoradamente e já ficamos desconfiados. E então nós olhamos e perguntamos: qual é o caso que está me olhando? Tenho uma amiga no Rio de Janeiro, que é uma senhora muito distinta e de uma família muito rica. Ela contou-me algo inusitado. Narrou-me que há 2 anos ela teve necessidade de ir ao seu estilista em Copacabana. E como o chofer não veio para conduzi-la de Mercedes, como era hábito, ela chamou o veículo de uma empresa, um táxi, telefonou ao marido, e ele disse: estou indo ao estilista às 9 horas. Não estarei em casa até às 11 exatamente. Às 11 horas eu vou ficar na porta do edifício e o táxi volta a pegar-me. O marido anuiu, ela foi, e às 11 horas desceu. Estava em pé na porta, quando notou um cavalheiro olhando para ela. Ela ficou desconfiada. Saiu do lugar, lentamente, e ele acompanhou-a. Ela então acelerou o passo, ele também. Ela correu. Quando ela correu, ele gritou: louca, sou teu marido. E então ela disse: veja a que ponto nós chegamos, Divaldo. É algo lamentável. Então sejamos tolerantes. Se a pessoa nos olhar, expressemos um sorriso, mesmo que seja um sorriso artificial. Ou então digamos assim: olá, tudo bem? Ser tolerante não é ser conivente. Não é que nós concordemos com as coisas erradas, somente que não reagiremos com as pessoas erradas e lutaremos pela manutenção da ordem, que é o dever nosso de agir. O quarto item é feito de uma ternura incomparável. Aprenda a ouvir para dialogar. Nós não sabemos ouvir. Estamos acostumados a derramar os nossos problemas dos outros, porque só eu é que tenho problema, ninguém tem problema.
Então eu me acho no direito da primeira pessoa que eu encontro descarregar meus problemas. Eu já não pergunto a ninguém mais como vai. Eu pergunto qual é o último problema. Porque a pessoa já contava, nem lhe conto. E aí narra uns 10 problemas imaginários, problemas que a pessoa realiza, confecciona. E então eu aprendi a ouvir. Às vezes não digo nada, eu penso, muito obrigado. Eu tinha que desabafar. Se nós deixarmos outros desabafarem, sem ficarmos abafados, então nós teremos trabalhado em favor desse item da Unesco, aprender a ouvir para dialogar. Toda vez que os parceiros discutem, eles não discutem, eles brigam. Perdemos a facilidade de discutir, de dialogar, de intercambiar ideias. Não concordar com uma ideia não é estar contra a pessoa, é não estar de acordo com a ideia. Um amigo meu me disse, minha mulher está louca. Ela chega e põe a sopa. Eu disse, não gosto de sopa. Vê, você não gosta mais de mim. Mas eu não gosto é da sopa que você faz. Porque você não acerta nunca. Agora, adoro você. E se não me fizer sopa, eu adoro muito mais. Porque até hoje eu comia sopa para lhe agradar, para ver se ele conquistava. Mas eu detesto sopa e gosto de você. Então, nós confundimos as coisas. Se uma pessoa querida nos diz, ou nos oferta, ou nos pergunta alguma coisa, e nós dizemos não, olha aí, você está contra mim. Então nós sorrimos e dizemos, é mais ou menos. Então, é necessário aprendermos a ouvir, a dialogar, a intercambiar ideia, a escutar o outro, a aprender com o outro. Nós não somos magister dixit, que é somente nós é que sabemos da realidade. Aliás, bem pouco sabemos da realidade. O quinto item é preservar a natureza, é a ecologia, é arrancar das páginas da Idade Média Alta a veneranda figura de Francisco de Assis e é cantar louvor à irmã água, que vai acabar, a água potável. Se continuarmos como fazemos, em 2025, haverá uma guerra mundial, não pelo petróleo, por água potável. Porque, embora 3/4 partes da superfície da Terra sejam de água, a água potável, a que bebemos, a água útil, é muito reduzida. Eu estive lendo alguns dados do setor específico de água na Terra. Por exemplo, toda vez que nós escovamos os dentes e deixamos a torneira aberta, esse gesto, em 20 anos, nós gastamos a água que corresponde a uma piscina olímpica. Agora imagine cada um de nós, em 20 anos, gastando água do tamanho de uma piscina olímpica. Multipliquemos isto pela população que utiliza da água, não levando em conta os países infelizes onde a água é escassa, e nós veremos que ela vai acabar rapidamente só pelo mau uso de escovar os dentes. Quando basta abrir a torneira, tirar um copo e meio copo com água, é suficiente para uma higiene bucal das mais aprimoradas. Mas nós abrimos e deixamos, por preguiça de fazer um breve movimento e abrir a torneira apenas quando é necessário. Não é uma coisa simples, mas isso proporciona paz. Vai evitar uma guerra de extermínio no futuro. 7º item. Aprenda a viver em solidariedade. Então é extraordinário que 6 itens da Unesco constituam o item básico para a paz na Terra. Poder ser solidário é tão extraordinário. Para onde se escondeu a solidariedade? Vemos alguém sendo assaltado, nós desviamos, fingimos que não estamos vendo para não ter problema. Mas nós vamos ser o próximo. Não temos o problema agora, mas na outra esquina, o assaltante está esperando por nós. Temos que ser solidários. Porque se somos solitários, fazemos depressão. Perdemos o sentido da vida. Caímos no desequilíbrio. Foi pensando em esses fatores e outros tantos
que ao completar 70 anos, depois de uma longa reflexão, de haver visitado penitenciárias em 12 países da América Latina, ao todo em 54 países, depois de haver visitado mais de 100 casas de detenção para ouvir criminosos e constatar que todo criminoso é uma criança maltratada. Por isso que a salvação à violência é a educação. Como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, não é a educação que se adquire pelos livros, a educação moral, aquela que se adquire na intimidade da família, o respeito que deve viger entre os adultos, o respeito à criança, o respeito ao idoso, o respeito à mulher, o respeito à pessoa fraca e, sobretudo, os exemplos que devemos dar. Então, a falta de solidariedade fez-nos cair nesta solidão que é um passo para o abismo do nosso desequilíbrio. Eu li oportunamente algo muito interessante, que o notável executivo norte-americano, sempre que descia em New York, na Quinta Avenida, chegava à banca de jornal e pedia o The New York Times. O vendedor jogava-lhe o jornal. Ele pagava e dizia, muito obrigado. Certo dia estava acompanhado por um amigo. E quando o vendedor atirou do jornal, o amigo perguntou, mas não é possível. Como ele pode ser tão grosseiro? Ele faz assim sempre? É, ele faz assim sempre. E você não reage? Não. Eu não vou deixar que a estupidez dele faça-me igual a ele. Eu vou continuar educado e ele vai terminar por tratar-me bem um dia. Então, o nosso dever de solidariedade é esse para com todos, mas também de respeito para conosco próprio. Foi assim que, depois de meditar aos 70 anos, de haver educado mais de 30 mil crianças do bairro mais violento do estado da Bahia, reflexionando, veio uma ideia. Não adianta falar contra a violência. É necessário ser a favor da paz. Não adianta exclamar que o mundo está perdido. É indispensável fazer alguma coisa. Então convidei 2 amigos e perguntei-lhes, vocês teriam a coragem de, na praça pública, colocarmos um palanque e falarmos a respeito da paz, não aquela que o governo pode proporcionar. O Brasil, do ponto de vista legal, está em paz. No entanto, os homicídios de um mês são mais numerosos do que os que morrem na Colômbia, na luta das Farc, dos paramilitares, há 40 anos. Então, isso não é paz. Estamos numa guerra não declarada. É necessário ter coragem para viver em paz. Ter coragem para não aceitar o desafio da maldade. E os 2 amigos disseram, conte conosco. Fomos à Câmara de Vereadores, no mês de dezembro de 1998, e pedimos aos senhores vereadores que nos apoiassem numa campanha intitulada Movimento Você e a Paz. Porque a paz do mundo começa em mim, como escreveu Nando Cordel na canção que iremos ouvir pelo admirável coral. Então, o dia 19 de dezembro ficou definido como o Dia da Paz na cidade de Salvador. Então, saímos pelos bairros, anunciávamos e colocávamos qualquer uma coisa na praça, chegavam algumas pessoas e nós falávamos. E dizíamos, não temos interesse político, não queremos votos, não pretendemos nada. Pretendemos somente convidar-vos à reflexão. A sua paz interior é muito importante. Pensando naquele profeta da paz, Jesus de Nazaré. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo doa, mas eu a dou como somente eu a posso dar. A paz do Cristo é a paz da consciência reta. Como talvez dissesse Sócrates, que resulta de um pensamento correto, de palavras éticas e de uma conduta saudável. Então,
Aquele que assim procede tem paz, não tem medo do passado, nem se preocupa com o futuro, porque ele só tem o presente. Visitamos os bairros muito violentos. Existe em Salvador o bairro chamado Nordeste de Amarelina. Nem a polícia entrava, como noutros. Nós então escrevemos ao chefe do tráfico e lhe pedimos que nos desse permissão para falar no largo a respeito dos males da drogadição, da violência, da agressividade. E para minha surpresa, ele disse, vou permitir que entre, que estou curioso. Mas só pode entrar com 8 pessoas. Então, em todo lugar havia o seu policiamento, nós fomos, armamos um pequeno palanque, aproximaram as pessoas, ele também veio, e então nós falamos, mais ou menos o que estamos falando aqui. Ao terminar, ele veio, me deu um abraço e disse, muito bem, agora eu vou viver de quê? Eu sou traficante de droga, tenho as minhas mulas. Vou viver de quê? Eu digo, vai andar a pé, sem mulas, e trabalhar como todo indivíduo saudável. Você podia ser meu neto. Você deve ter uns 24 a 26 anos. Ele disse, na mosca, 25. Eu digo, vai morrer jovem, porque bandido morre jovem. É inevitável. Agora veja que eu tenho 70 anos. Olha a minha saúde, a minha alegria de viver. Conversei com ele. Vá me ouvir no dia 19, porque visitamos todos os bairros, cidades do interior e convidamos para que no dia 19 uma grande massa tome conta da praça até interromper o trânsito na cidade do Salvador. Nós vamos conseguir. No último dezembro tivemos 30 mil pessoas. A meta para este ano são 50 mil. Para o outro ano, 100 mil. Que custa dobrar? Não custa nada. E assim por diante. Até sensibilizar o poder público, os veículos de comunicação. Se morrer alguém aqui agora, será notícia internacional. Mas para um movimento dessa natureza, nenhuma nota. Não há interesse, não vende, disse-me o diretor de uma grande rede. Ele disse, não vende porque os senhores não colocam à venda. Só colocam o crime, o sexo, a depravação. E quando falam contra a droga, com muita habilidade estimulam o uso, pela maneira como é explicitado e às vezes dão os endereços dos usuários e dos vendedores. Mas se o senhor, por exemplo, colocar vidas grandiosas, se reservar espaço para arte na televisão, por exemplo, e não tanta violência, aqueles que amam a paz e a ordem vão assim. Eu, por exemplo, antes de deitar, quero descansar a mente de um dia cansativo. E passo 100 canais, não encontro nada, é violência e sexo. E a violência cinematográfica está tão grande que há poucos dias eu liguei para qualquer lugar e era um filme de destruição. E então, claro, a gente torce por um lado, eu fiquei torcendo. E fiquei torcendo, no fim eram os bandidos, porque eu não sabia que era bandido nem quem era não bandido. Torci ao máximo e fiquei com tanta mágoa deles serem assassinados. Só então é que diziam, aqueles eram os bandidos, porque as técnicas de violência, de destruição no cinema são de tal natureza que perturbam a gente. Os desenhos animados, não são animados nada, os desenhos criminosos, na televisão, os jogos, tudo vai para a violência. Até o delicado Tom e Jerry. Quem é que não foi vítima de Tom e Jerry? Durante anos eu fui vítima deles, até uma hora que eu digo mas isso é uma violência terrível. Coitadinho de Tom, aquele fêmea do Jerry, faz dele bagaço e o que deseja. Então, resolvemos alargar o nosso movimento. Expande-se, já está em mais de 60 cidades. E não está muito maior porque, infelizmente, o nosso tempo é muito reduzido. E não podemos atender a mais de uma centena de convites para instalar o movimento Você é a Paz, onde é solicitado. Mas no próximo dia 5 de abril, estaremos instalando o nosso movimento Você é a Paz na ONU, em Nova York. Como instalamos em Londres, em Paris, em Viena, em Baltimore, em Barcelona, em outras cidades do mundo, em Portugal, em várias cidades, para conclamar a cada um de nós,
sermos a paz. Porque se nós não reagirmos, o mundo será melhor. Bastando apenas que não sejamos violentos, que não nos permitamos extrapolar. Martin Luther King Jr. disse uma frase notável: aprendemos a nadar como os peixes, aprendemos a voar como os pássaros, mas não aprendemos a amar como irmãos uns aos outros. Então é necessário que o movimento Você e a Paz, que deve participar de todas as religiões, de todos os movimentos políticos e sociológicos, financeiros e educativos, penetre em nossos corações, porque nós temos carência de paz. Carl Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que uma vida que não tem sentido psicológico não pode ser vivida. Ninguém é capaz de viver sem ter um objetivo de natureza psicológica. O ignorante, o desajustado, não tem objetivo psicológico. Seu objetivo é fazer o mal, jogar para fora seus conflitos. Se nós formos o antiparo, a palavra gentil, a pessoa que está ao seu lado, nós mudaremos o mundo, mudando-nos. Eu viajo muito, mais de 260 dias por ano. E, naturalmente, em Salvador, sempre vou pegar os voos muito cedo. Salvador é a cidade mais linda do mundo, depois de Maringá. E eu estava às 5 horas da manhã na fila para fazer o check-in, quando alguém lá na terceira fila olhou para mim. Eu estava rindo porque amo a vida. Não é fácil chegar aos 85 anos. Já é uma vitória. E então eu agradeço a Deus. Eu estava rindo quando o cavalheiro, de semblante carrancudo, gritou: ei, por que é que está rindo? Eu digo: não é possível. Às 5 horas da manhã, em jejum, encontrar um prato desse. Continuei rindo. E ele novamente: ei, você aí, por que é que está rindo? Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu então meneei a cabeça, parei na direção dele. Não, nem rindo do Senhor, nem rindo para o Senhor. E por que não? Porque eu sou cego. Ele teve um choque. Todo mundo caiu da gargalhada. Ele brigar com o cego. Ele então atravessou e veio até mim e conferiu, passou a mão, e eu ceguíssimo. Aí ele me olhou e disse: mas o senhor tem olhos transparentes e é cego. Eu deveria ficar calado, mas baiano não cala nunca. Então ele responde: lógico, quem vê olho não vê nervo óptico. Eu tenho um problema do nervo óptico. Ele diz: mas eu conheço essa voz. Eu tenho um programinha de televisão, um programinha de rádio. A voz é meio conhecida. Você não é por acaso de Valdo Franco? Eu digo: sou. Você não é cego, coisa nenhuma? Eu digo: sou. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou surdo à estupidez humana. E eu sou mudo aos desaforos humanos. O senhor acha que às 5 da manhã, só porque o senhor dormiu mal, como eu também, eu ia perder o meu dia porque o senhor está de mau humor? De maneira nenhuma. Mas, senhor Divaldo, eu tenho muitos problemas. Eu disse: eu também. Só quem não tem problema é o esquizofrênico. Ele é problema para os outros, mas ele não tem problema. Mas, senhor Divaldo, o senhor está indo a São Paulo? Eu digo: sim. Eu também. O senhor vai no Voltal? Sim. Ah, eu também. E eu disse comigo: só falta ir no meu colo. Não deu outra. Entramos no avião, eu sempre sento no corredor. Estava na fileira 6C. Quando eu olho nas 6D, olhe ele. Ele pôs a mão na minha perna: senhor Divaldo, nós vamos conversar bastante, né? Eu digo: não, senhor. Avião não é lugar para conversar. Porque eu aluguei uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião inteiro. Contam a história da vida, as brigas, falam tudo. Outros choram, outros gritam, outros vão levantar, arrancam o cabelo da gente. Eu apenas sento na minha alugada. Levanto-me na vertical para não incomodar, porque outros puxam a poltrona. E então aqui não é lugar para conversar. Mas, senhor Divaldo, eu queria lhe contar meus problemas. Eu digo: mas aqui quando o avião estiver lá em cima, é até melhor porque fica mais alto dos guias espirituais. E eu disse: mas há um engano. Os meus guias espirituais descem
Já que eu não posso subir, eles baixam. Então o homem estava agitado. Eu resolvi agir. Quando o avião se preparava para decolar, eu toquei-lhe na rótula e disse assim: repouse, repouse, feche os olhos, você está cansado. Eu não sabia que era hipnólogo. Daí a pouco o homem estava dormindo, eu tomei um susto. Ele dormiu longamente. Quando o avião bateu no solo em São Paulo, ele aconteceu de volta, eu digo: já chegamos. Ele disse: eu dormi, eu digo: não, desencarnou. Está reencarnando. Ele deu-me um abraço. Eu poderia ter reagido. Se ele tivesse perguntado: por que está me olhando? Eu disse: porque quero, eu não sou cego. E aí íamos brigar por nada, só porque ele estava de maus bofes. Então a nossa proposta é você e a paz. Seja um pouco mais tolerante. Preserve a natureza. Conserve a paz. Aprenda a ouvir para dialogar. Procure estabelecer um vínculo para não perder a sua harmonia. É a proposta de Jesus Cristo. É a proposta de Buda. É a proposta de Maomé. O respeito a Allah e às criaturas humanas. É a proposta sublime de Confúcio. É a proposta do Zendavesta, mas também do Corão, como também do Bhagavad Gita, da Bíblia. Se nós pudermos formar um cordão de fraternidade e cada um fizer o mínimo, nós veremos que o mundo se transforma. O nosso movimento Você é a Paz está na 16ª edição em Salvador. Já estamos começando, cada mês vamos a uma cidade do interior. No mês de dezembro visitamos os bairros e no dia 19 fazemos o grande encontro na praça do Campo Grande. Para que de vez para casa uma reflexão. A fim de concluirmos a nossa proposta, eu me recordo que um embaixador dos Estados Unidos em New York, representante na ONU, recebeu na sua residência um pouco fora de Manhattan vários embaixadores. Era uma recepção para tratar de negócios internacionais. De repente, logo que todos chegaram, foi-lhe servido um lanche. O filhinho do senhor embaixador veio correndo. Uma criança de 5 anos. E disse: papai, vamos jogar bola. A ama veio atrás e o embaixador disse: papai, agora está ocupado, meu filho. Mas daqui a pouco, quando eu terminar, vou jogar bola com você. E deu sinal à funcionária para que levasse a criança. Todo mundo sorriu, achou a criança simpática. Começou a reunião. E quando a reunião ia tomando curso, a porta se abriu e entrou a criança correndo. Já criou um constrangimento. Então o senhor embaixador olhou para a funcionária e repreendeu, leve-a. Eu estou aqui numa tarefa muito importante. E o assunto foi superado. Menos de meia hora depois, a criança irrompe como uma tempestade. E o constrangimento foi geral. O embaixador pegou o filhinho e viu que ali na sala havia uma mesa com um tampo de vidro. E na parte superior havia o mapa dos Estados Unidos e uma tesoura ao lado. Ele sorriu para os amigos, pediu licença, cortou o mapa em vários pedaços, arrancou o tampo, que era removível, e disse ao filhinho: vá e conserte o mapa dos Estados Unidos. Se você consertá-lo e me trouxer, eu vou brincar com você. A criança saiu e ele disse: nunca mais, ele vai voltar, porque é um mapa muito complexo. E disse à empregada: não interfira. A criança saiu. 10 minutos após, voltou o Pestinha. Volta e todo mundo contrai o semblante. Papai, consertei a América. Ele olha e o mapa estava perfeito. Mas o que foi isso? Como é que você fez? Foi a babá que fez por você? Não, papai. É que do outro lado tinha a cara de um homem. Eu consertei o homem, aí eu consertei a América. Se nós nos consertarmos, nós consertaremos o mundo. A nossa proposta é você e a paz. Não cesse de dizer que ama. Diga a seu parceiro, a sua parceira, ainda hoje: você sabe quanto eu amo você, não é verdade? Não pergunte: você me ama?
isso é coisa de criança. Seja você quem ama. E se o outro estiver indisposto, sorria e diga, isso passa, meu bem. O meu amor é tão grande que vai superar qualquer dificuldade. Beije mais o seu filho. Repreenda menos e abrace-o mais. Delegue menos deveres à babá e assuma mais compromisso com seu filho. Não crie seu filho ouvindo o que a babá conta. Crie seu filho convivendo com ele. Ponha-o a dormir. Cante uma canção de ninar. Dispense as babás eletrônicas. Elas nunca substituem a ternura do olhar de uma mãe. A criança acorda assustada e vê o sorriso estampado na face da mãe. A ternura de um pai. Não há nenhuma força que prodigalize mais força, e todos nós, que já fomos crianças, sabemos disso, do que a presença do nosso pai. Digamos aos nossos amigos quanto bem nós lhes queremos. Demonstremos que a nossa vida é uma sementeira de esperança. Evitemos queixa. Quem carrega queixa, carrega tóxico mental. Quem carrega ressentimento, carrega veneno. Há um ditado na Índia: quem carrega mágoa, carrega uma brasa acesa na mão para jogar na pessoa. Mas enquanto não encontra a pessoa, a brasa está queimando-lhe a mão. Seja você quem ama. Seja você quem tem a alegria de dizer, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome pronuncia com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não choram de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio,
e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também vararão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem um cão para me acompanhar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Amor, mas pela paz, pelas crianças, mas pela paz, pelas florestas, mas pela paz, pela coragem de mudar, mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela beleza de te amar. Mas pela paz, pela justiça.